Segundo o analista de política Waldo Cruz, da Globo News, por isso você pode ficar aqui com a gente, porque a gente vai trazer até a opinião do pessoal da Globo News. Então, o que o Waldo Cruz disse, né, a respeito desse caso, ele comentou que as declarações do Flávio Bolsonaro sobre as urnas foram criticadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram classificadas as falas do senador do PL como graves e absurdas, ao levantar suspeitas de que as urnas eletrônicas do Brasil têm a mesma origem das usadas na Venezuela e citadas em relatório da CIA no esquema de fraudes. Para Gilmar Mendes, que foi quem deu essa declaração de que eram graves e absurdas as declarações do Flávio Bolsonaro, ficar usando relatórios de outros países para colocar em suspeita as urnas eletrônicas é uma interferência indevida. Eu diria que uma interferência indevida é o STF falar fora dos autos. Isso, para mim, é que é uma interferência indevida no debate público. Eu diria mais, diria que uma interferência indevida é ministros do STF que até eventualmente podem julgar, né, esses pré-candidatos que estão agora se manifestando virem a público, né, falarem aquilo que pensam. Eu acho que a interferência indevida é essa. Pré-candidato falar o que pensa é algo necessário, até porque a gente aqui está mencionando muito o direito de cada um, mas eu diria mais, um senador da República e um pré-candidato, ele tem a obrigação de dizer o que pensa. O que vocês querem dos pré-candidatos? Que eles não falem o que pensam? Que a gente vote neles sem saber qual é a opinião deles sobre esse ou aquele tema? As pessoas, por exemplo, que acham que o Flávio Bolsonaro disse algo que é errado, que discordam das falas do Flávio Bolsonaro, deviam agradecer que ele falou isso. Ótimo, ele falou isso, agora eu sei organizar o meu voto de acordo com o que ele falou. Se eu não gosto do que ele falou, não voto nele. Se eu gosto do que ele falou, eu voto nele. É assim que é feito uma eleição, é dessa maneira que funciona numa democracia. Nós devemos até forçar os pré-candidatos, por isso que existem debates, por exemplo. Devemos forçar para que eles falem o que pensam, porque ao dizerem o que pensam, nós podemos ter o nosso voto consolidado a respeito daquilo que eles dizem. Eles querem esconder da gente o que os pré-candidatos... É antidemocrático um pré-candidato dizer o que pensa, ou democrático é justamente a gente poder organizar o nosso voto a partir do que eles pensam? Depende, na concepção de quem? Na concepção teórica do que é democracia ou na concepção brasileira de hoje em dia? Na concepção brasileira de hoje em dia, sim, eles querem que você vote naquilo que não é dito, ou seja, no padrão que eles querem que você acredite e a forma que você siga, aquele quadradinho, aquela caixinha pronta, é isso. Pense dessa forma. É que nem restaurante que você compra aquele menu degustação e te serve... Vem pronto. Vem pronto, você não pode escolher o que você quer. O Mota, que é um gourmet, né, conhecidamente apreciador de azeite e outras especiarias. É isso, a gente tem um menu degustação. A nossa democracia é um menu degustação, Mota? É uma democracia de uma espécie estranha, onde quem tem a última palavra são democratas que não foram eleitos, que não tiveram nenhum voto. Então, deixa eu lembrar a vocês o que é mais essencial na democracia. A coisa que é mais indispensável, absolutamente indispensável na democracia, é que o poder é baseado no voto. A democracia é o governo por consentimento. Se você tem uma democracia onde quem manda mesmo são pessoas que não tiveram nenhum voto, isso é como você vender um cachorro quente que não tem salsicha. Você compra o cachorro quente, é só o pão. E aí você pergunta, mas cadê a salsicha? Não, esse é um cachorro quente diferente. Ele não tem salsicha e se você reclamar pedindo salsicha, as consequências serão graves. Então a gente está vivendo isso. A nossa democracia é um cachorro-quente que não tem salsicha, porque aquilo que é mais essencial, que é o poder conferido através do voto, é o que tem menos importância hoje no Brasil. É que as pessoas que têm mandato, ou que são candidatas a ter mandato, elas são reféns. Elas são reféns de leis, de decisões arbitrárias, que avançam no tempo, que atrasam no tempo, que seguem um critério que ninguém sabe onde está.
quem manda mesmo, quem tem a última palavra, inclusive no debate público, né? Olha aqui, nós aqui estamos testemunhando isso agora. A última palavra está sempre com pessoas que não tiveram um único voto. E tem um ponto aí que eu acho crucial disso tudo que a gente está falando, porque assim mostra a inversão total de valores em que nós vivemos. Então assim, a gente acha absolutamente normal que ministros do STF venham à imprensa dizer o que pensam sobre a fala de pré-candidatos, e a gente acha também normal que pré-candidatos sejam impedidos de dar essa ou aquela opinião sobre determinado tema. A gente não acha, Marcília, nós somos os únicos que não achamos normal, né? A maioria da mídia acha isso. Exatamente. Nós aqui somos um oásis, né, na mídia, e vamos seguir sendo. E é importante que a gente faça justamente esse papel de contraponto, porque é isso, a normalização do absurdo faz com que amanhã ele se torne imperativo. Não pode. Veja, eu vou repetir. Você aí que discuta, você percebe o absurdo? Um pré-candidato dá uma opinião sobre um tema, não importa qual o tema, não importa se certo ou errado, mas era uma informação falsa, tinha ali uma parte de uma informação que é falsa, ótimo, então vai lá e entra com um processo cível contra ele se você se sentiu prejudicado. Agora, o resto, ele tem direito de opinar, então ele vai lá, dá uma opinião sobre determinado tema, a gente pega, olha para essa opinião e fala assim, isso não pode, a gente, de novo, lembrando do Mota, não a gente, mas a maior parte da sociedade e grandiosa parte da mídia. Ele não pode dizer isso. Aí vem o ministro do STF, a público, num veículo de comunicação, como mencionamos, falou lá para o blog do Valdo Cruz, da Globo News, falou o seguinte, olha, eu acho isso aqui grave e absurdo. Então aí a gente acha normal. Então o ministro falar fora dos autos é normal, mas um pré-candidato se manifestar é absurdo. Como é que a gente chegou nisso? Como é que a imprensa chega nisso e acha normal? Como a gente está falando aqui, só a gente está batendo nisso? Como é possível? É uma indignação. De novo, volta naquele critério que muitas vezes a gente não consegue explicar. Eu mencionei ontem aqui a respeito de uma pessoa, bom, não tem problema aqui, um grande defensor de um superávit primário que sonhou e escreveu num jornal de grande circulação que o presidente seria responsável no campo fiscal. A questão é, de onde você tira essas ideias? A mesma coisa nesse campo do que nós estamos falando. Parece que nós estamos falando o óbvio. Parece que as pessoas realmente não entendem, acham que a gente está puxando a sardinha para que apenas as pessoas que estão supostamente alinhadas conosco de ideias, seja de quem for, tenham a liberdade de fala. Nós estamos defendendo a liberdade de todos falarem o que julgarem interessante ou necessário. Todos, como nós falamos no começo, principalmente aqueles que pensam diferente da gente. É que a coisa se torna tão óbvia que parece que muitas vezes a gente está explicando isso para uma criança. Todos, principalmente os que pensam diferente. Qual é a dificuldade de você pensar numa sociedade onde se organiza, você ouvindo aqueles que pensam diferente de você? Como é que nós chegamos no mundo de hoje? Todos pensando iguais ou gerando debates? Como é que a ciência não chega num consenso e precisa de debate? Por que nós não podemos debater sobre algo tão óbvio? Uma tecnologia, uma opinião de uma pessoa, o que quer que seja. Como que a gente vai avançar? E aí fica clara na tua resposta. Não avança, avança na direção que eles querem. Que é o que tem acontecido nos últimos 30, 40 anos. Democracia não se coloca na gaveta e não se etiqueta dizendo é isso ou é aquilo. Democracia é um carro que se troca o pneu continuamente com ele andando. E esse pneu quem troca é a liberdade de expressão, a possibilidade de falar, a possibilidade de questionar tudo e todos, né? Se não tem isso, bom, o pneu roda, aliás, o carro roda sem pneu, e carro rodando sem pneu a gente sabe que não vai muito longe, né? Você sabe que tem uma coisa engraçada. Eu outro dia eu vi não vou mencionar a pessoa porque não importa, mas dizendo o seguinte, falava sobre racismo. E ela dizia, era uma ativista do racismo, e ela dizia o seguinte, olha,
a concepção que hoje nós temos de racismo, ela não admite mais questionamento. Ou seja, o que hoje a gente conseguiu entender que é racismo está já solidificado. Eu fiquei pensando, eu falei assim, que bom que essa pessoa não nasceu há uns 100 anos. Porque se nascesse há uns 100 anos, talvez ela achasse que o que aconteceu há 100 anos, ou o conceito de 100 anos atrás, é que devia ser o correto. Que bom que essa pessoa, ela nasceu hoje. Ou talvez que ruim, porque daqui 100 anos, talvez alguém tenha uma ideia melhor do que ela sobre o que é racismo. E serve a mesma coisa para a democracia. A mesma coisa. Democracia já era um negócio questionado lá em Aristóteles. Você pega Aristóteles, ele achava, por exemplo, que democracia era um sistema degenerado. Lá na política, se pegar o livro A Política do Aristóteles hoje, talvez tivesse aí juiz querendo proibir. Opa, é um livro antidemocrático, né? Então, assim, é muito complicado a gente usar, né, a nossa visão achando que nós somos o alecrim dourado e sabemos o que é melhor para o mundo inteiro, né? Sabemos o que é melhor para o Brasil, sabemos o que é melhor para o povo, sabemos o que é melhor para a plebe, porque essa é uma visão elitista, é uma visão preconceituosa, perigosa, tirânica, não é, Mota? Hipócrita. Hipócrita. E burra. Porque eu tenho certeza que a maioria desses interlocutores poderosos sabe muito bem a posição em que estão. Marcília, a maioria deles tem mais cultura do que a gente aqui. São bacharéis, com mestrado, doutorado no exterior, autores de livros, têm uma carreira no mundo jurídico. Eles conhecem muito bem os fundamentos do direito. Eles sabem muito bem o que é democracia. Eles sabem muito bem o que é Estado de Direito. O que a gente está assistindo é simplesmente uma estratégia de poder, não é nada mais do que isso. A gente não pode se iludir achando que isso é um debate acadêmico, que a gente precisa explicar de novo a importância da liberdade de expressão. Eles não querem saber da liberdade de expressão, eles querem saber do tamanho da conta bancária deles. Tanto que a gente está vendo agora no escândalo do Banco Master, os defensores do Estado Democrático de Direito, vários deles flagrados, né, do vazamento das mensagens com a boca na botija, né? Um olho no gato e o outro no peixe, defendendo a democracia com uma mão, com a outra assinando contrato ou adquirindo participação em empresa. É hipocrisia, é hipocrisia. Isso é simplesmente uma estratégia de poder. Você sabe, eu falei esse negócio do Aristóteles. Uma vez eu estava num debate, né, e a pessoa que participava comigo no debate, ela falava o seguinte: a ideia dela é de que todo mundo que defendesse ou que criticasse a democracia de alguma forma deveria ser calado. Inclusive os livros que criticassem a democracia na visão dessa pessoa, que eu vou omitir aqui o nome para ela não passar vergonha, mas todo mundo que escrevesse criticando a democracia, o livro devia ser proibido. E aí eu tirei da cartola esse exemplo do Aristóteles. Você já leu A Política de Aristóteles? Óbvio que ela não tinha lido. E eu falei, Aristóteles critica a democracia nesse livro. Você acha que a gente devia proibir Aristóteles? E ela respondeu assim, não, a gente devia proibir a partir de agora. E aí é ótimo, né? Porque aí eu falei, bom, e como é que você vai saber se um novo Aristóteles não está sendo forjado nesse momento? A gente não sabe quem... Aliás, o Ariano Suassuna tinha uma fala ótima a respeito disso. Perguntaram uma vez para ele assim, você lê autores jovens? E ele respondeu o seguinte, não sei, não leio, porque eu não sei quem vai ficar bom. Tenho que esperar ficar bom para decidir se eu vou lê-los ou não. Então, como é que a gente vai saber se um novo Aristóteles está sendo forjado agora ou não? Quer dizer, se essa pessoa tivesse essa cabeça, se alguém como ela existisse na época do Aristóteles, talvez ele não pudesse ter escrito o seu livro. Quer dizer, olha o perigo que nós estamos vivendo até para o futuro. Não, imagina, eu estava lendo esses dias, na verdade eu estava ouvindo um debate a respeito de alguns cientistas, era na Europa,
E um deles tinha aqueles que defendiam que o aquecimento global e o outro mostrando que não, que isso faz parte de um ciclo histórico, etc. Até que ele mostrou e falou, toda a ciência se questiona. Nenhuma ciência é verdade absoluta. Tanto é que ela vai mudando ao longo do tempo. Veja só, a gente esquece, você falou agora aqui de Aristóteles, o próprio Einstein, em 1915, ele questionou as teorias de Newton lá de trás. Se você trata tudo como teoria verdadeira, imutável, como é que nós vamos evoluir? Não é óbvio? Então, quando esse cara que você debateu fala assim, a gente traça uma linha a partir daqui, quem traça essa linha? Porque esse é o momento correto. Quem definiu que esse é o momento correto? Quem definiu que a partir daqui não teremos novos Newtons, novos Einstein para se questionarem e, obviamente, ou melhor, Einstein questionando Newton e a teoria avançar ou mudar e etc. Como assim? Quem essas pessoas julgam que comandam a máquina pública, que tem um poder tão grande para traçar essa linha e dizer, a partir daqui eu defino para onde o mundo vai? Perceba o nível de autonomia que eles colocam na mão desses poucos burocratas. Como é que eles entregam a própria vida para isso? Eu acho... Na mão ou nas patas? Inexplicável. Eu acho que às vezes Talvez. coloca nas patas.